Povo de Deus, graça e fé a todos, amém? Louvado seja Deus pela sua vida e pela sua saúde. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje nós vamos ficar no livro das Revelações, no livro de Apocalipse. Então hoje nós vamos pregar sobre Apocalipse. E é um tema muito difícil porque uma parte do livro de Apocalipse ele é figurativo e outra parte é literal. E como discernir o que é figurativo, o que é por figuras e o que é literal? Então, tudo aquilo que é literal, ele é uma profecia. Tudo aquilo que é uma figura, ele é uma figura da profecia, de como que as coisas vão acontecerem, tá bom? Apocalipse, o livro das revelações e das últimas coisas, e acreditamos que partes do Apocalipse já se cumpriram, e partes do Apocalipse estão se cumprindo, e partes do Apocalipse vai se cumprir. Costumamos dizer que o relógio, amém, o relógio da volta de Jesus não é o cristianismo. O relógio da volta de Jesus é Israel, amém, porque para Jesus voltar, Israel, amém, como nação tem que estar restaurado. E Israel voltou a ser restaurado em 1948, hein, quando João Aranha, né, um brasileiro, ele trouxe de volta a língua nativa para os hebreus, porque com toda a mudança e outras nações vindo para Israel, Israel acabou perdendo a sua identidade, porque a língua oficial de Israel é o hebraico, e eles só falavam hebraico quando estavam em oração, em religião. Então por um tempo a religião, os israelitas foram perseguidos e não exerceram a sua fé, e por não exercer a sua fé então não falava, e por não falar, acabou perdendo, amém, o idioma. Então depois foi restaurado como língua oficial de Israel, o hebraico. Então o hebraico é a língua oficial, amém, de Israel. E aí então começa de novo a figueira a florescer. A figueira volta então, começa, entendeu, a gerar frutos de novo. Então nós entendemos, escatologicamente, amém, de que o plano de Jesus está às portas, porque tudo aquilo que vinha se falando vai começando a se cumprir. Amém? Então a restauração de Israel, a preparação para o governo mundial e todas as outras coisas. Mas hoje nós queremos falar um pouquinho neste culto a respeito da igreja, amém? Da igreja de Cristo dentro do cenário da volta de Jesus, amém? Israel é o relógio, amém, para a volta de Jesus. Mas qual que é o plano de Deus para a igreja? O que Deus tem para a igreja? Israel é um plano, igreja é outro plano. Deus tem uma aliança davídica, amém, com Israel, de um rei que vai governar sobre eles. Mas Deus, ele também tem um plano com a sua igreja, entendeu? O Senhor Jesus disse, ele falou que ele iria, mas ele voltaria para buscar a tua igreja. Então como Israel, ele espera um Salvador, um Redentor, a igreja de Cristo também espera, amém, o seu Redentor, para que um dia com ele, amém, nós possamos morar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Bom, e dado um plano de Deus para com a igreja de Cristo, esse plano de Deus ele foi revelado através de um apóstolo chamado João. João estava na ilha de Patmos, na Grécia, e estava lá refugiado por causa da perseguição da igreja, e ali ele teve uma revelação, amém? Ele teve a revelação do Apocalipse, ele teve a revelação do Apocalipse, ele teve uma revelação de Deus. Então eu quero abrir este culto aqui, lendo para você as primeiras palavras de João, amém, no livro de Apocalipse. Então Apocalipse capítulo 1, verso de número 1 em diante, começa dizendo assim, ó, título e assunto do livro, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardem as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a Bíblia diz que Deus tem um plano,
Amém? Deus tem um plano. Você está imbuído, você está embutido, você está nesse plano de Deus. Esse plano de Deus, ele foi revelado para nós, ou ele está revelado para nós, através de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele entregou a sua palavra ao anjo, e o anjo, ele notificou. Ou seja, o anjo foi e entregou a revelação de Deus para um homem chamado João, o apóstolo do amor, amém, João, um dos discípulos de Jesus, amém, que não morreria antes que visse todas as coisas, antes que visse de novo o Senhor. Então João, na ilha de Patmos, ele teve uma revelação, amém, ele teve ali uma revelação das últimas coisas. E como eu digo, irmãos, o Senhor diz que estas coisas, elas iriam acontecer brevemente, só que para Deus, um dia como 1000, e 1000 como um dia. O plano de Deus não se cumpre, amém, no cromos do homem, cromos, tempo, mas se cumpre, entendeu, no kairos, também tempo, mas kairos é o tempo de Deus, cromos é o tempo do homem, cromos é a forma com qual o homem, amém, ele tem o seu tempo, ele executa as minhas tarefas da sua vida do dia a dia. Kairos é o tempo de Deus, como que Deus executa a tua palavra, a sua vontade sobre as nossas vidas. Cairo, de dispensação, o kairos, de dispensação, do tempo de Deus. Então a igreja está vivendo talvez a última dispensação, amém? Que é a dispensação de Deus, do plano de Deus para com a nossa vida. Então nós, como igreja de Cristo na terra, nós temos que nos atentar a algumas coisas. Nós temos que começar a prestar atenção em algumas coisas, que muitas das vezes, por causa do dia a dia, como Jesus ele disse, amém, para Marta, 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 você está ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessário. Então a igreja de Deus, ela pensa em tudo, pensa em riqueza, pensa em bem-estar, pensa em isso, aquilo, outro, mas está se esquecendo do mais importante, a volta do Senhor. A volta de Jesus é a coisa mais importante para nós, porque marca, irmãos, a nossa salvação. O que adianta a gente ganhar o mundo todo, se nós perdemos a nossa alma? Uma outra pergunta, ao qual texto nós vamos ler daqui a pouco e vamos pregar sobre ele. Você está preparado para a tribulação? Está preparado para a tribulação? Pastor, eu nem sei o que é isso. É um período de 7 anos, ao qual vai haver sobre a terra, como se fosse um inferno, irmãos, de perseguição, de tudo, de mártires, de morte por causa do nome do Senhor, aí tudo mais. Essa semana eu estava vendo um esclarecimento de um pastor, de que ele diz que todo mundo vai receber o chip, não tem como não receber o chip. Só que o poder desse chip, que alguns dizem que é a marca da besta e aí por diante, ele só vai ter poder no tempo da tribulação. A igreja de Deus, amém, nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que antes que Jesus, antes que venha a tribulação, Jesus ele volta para a tua igreja. Amém? Então nós somos pré-tribulacionistas. Nós acreditamos que antes da tribulação, Jesus, ele volta e arrebata a tua igreja. Mas e aqueles que não forem arrebatados? Que ficarem para a tribulação? O que vai acontecer com eles? Mas como que vocês baseiam, amém, então, que Jesus vai voltar antes da tribulação? Por 2 fatos acontecidos na Bíblia. Rapidamente eu quero te mostrar, e depois nós vamos começar louvando o nome do Senhor. Primeiro, quando Deus, ele foi destruir, quando na verdade Deus ele foi salvar a família de Noé, amém, do dilúvio, da grande tribulação do dilúvio, da grande destruição que o dilúvio causaria. Antes do dilúvio o Senhor tirou o justo, que era Noé e a sua família. Então, ou seja, antes do dilúvio o Senhor tirou Noé e a sua família. Então prova que o Senhor não permitiria que um justo passasse por essa tribulação. E outra parte que nós entendemos, é a parte de Sodoma e Gomorra. Antes que houvesse a destruição daquela cidade, amém, ou de Sodoma, antes de ser destruída, o anjo passou para a casa de Abraão. E Abraão perguntou para onde que ele estava indo. Estou indo para as Campinas.
amém? Estou indo para as campinas de Sodoma. E Abraão intercedeu. E a família de Ló foi tirada antes de que a cidade fosse destruída. Então nós entendemos que nós temos que andar por fé. Andamos com Cristo Jesus. Se andarmos com Cristo Jesus, se fizermos o que a palavra nos ensina, nós não vamos passar pela tribulação. Mas se nós andarmos como diz a parábola das 10 virgens, imprudentes, loucos, insanos, não pensarmos nisso, não nos prepararmos para isso, o noivo vem a qualquer momento. E quando ele vir e chamar a noiva, que é a igreja, e a igreja não tiver com a sua candeia acesa, amém, não tiver iluminado, não tiver cheio do azeite, não tiver cheio do Espírito Santo, não tiver ligada no Senhor, e ela querer correr naquele momento para buscar o seu azeite, não vai dar tempo, porque a vida do noivo é rápido. Ou seja, ele vem buscar a tua igreja, amém? É fato que ele vem buscar a tua igreja. É fato que os dias que vivemos são maus, mas é fato também que nós não devemos olhar para este mundo, porque nós não somos deste mundo, somos peregrinos nessa terra. Então cabe a nós, como filhos de Deus, olhar para o livro de Apocalipse e ver o que o Senhor está falando para nós. Qual é o conselho que o Senhor está dando para nós? Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa é uma palavra do Senhor para nós. Temos que guardar a nossa salvação. Temos que lutar pela nossa salvação. Cristo a conquistou, e nós lutamos por isso, amém, fugindo da aparência do mal. Que o Espírito de Deus essa noite, ele possa te curar. Que o Espírito de Deus essa noite, ele possa te restaurar. Que o Espírito de Deus essa noite possa te batizar com o Espírito Santo. Que o Espírito de Deus essa noite possa renovar a tua fé. Que você saia daqui consciente de que você é importante para Deus. Que você é muito importante para Deus. Então, por você ser importante para Deus, você se cuide e se atente, amém, a não se desviar, a se apostatar da fé, dando ouvido a doutrinas, a homens enganadores e a doutrinas de demônio. Porque o Senhor breve vem e para te buscar. E pode ser que para você ou para mim, Jesus, ele volte antes do arrebatamento da igreja. Amém? Então devemos nós estarmos atentos em Cristo Jesus. Ponte de pé no teu lugar.